O silêncio é sua armadura. Essa é uma verdade que poucos entendem e menos ainda praticam. Vivemos em um mundo onde falar, reagir e se expor parece ser a regra. Qualquer coisa que acontece, as pessoas correm para expressar sua opinião, para justificar suas ações, para responder às críticas. Mas o estoicismo nos ensina que nem toda batalha merece ser lutada e que muitas vezes o maior poder está em não reagir. Quando você aprende a guardar silêncio, não por medo, mas por força, você descobre que não precisa se defender de tudo e de todos. O silêncio se torna uma muralha invisível contra a negatividade externa e interna, porque ele dá espaço para que sua mente se reorganize e veja as coisas pelo que elas realmente são. A primeira lição estoica para vencer pensamentos negativos é entender a impermanência. Marco Aurélio dizia: tudo o que vemos está em constante mudança. Quando a mente se prende a um pensamento negativo, ela age como se aquela sensação fosse eterna. Mas não é. Cada emoção, por mais intensa que seja, é como uma onda. Nasce, cresce, quebra e desaparece. Quando você percebe isso, deixa de lutar contra as marés e começa a surfar nelas. Os problemas, as críticas, as ofensas, todos têm prazo de validade. A dor de hoje não será a mesma daqui a um mês, e o medo de agora talvez se torne irrelevante amanhã. Lembre-se disso quando a negatividade tomar conta. Você não precisa reagir a tudo porque nada permanece para sempre. A segunda lição é a liberdade interior. Epicteto nos lembra: você pode ser invencível se não entrar em competição com nada que esteja além do seu controle. Pensamentos negativos, muitas vezes, são alimentados por coisas que não podemos mudar. Queremos controlar a opinião dos outros, o comportamento de quem nos rodeia, as circunstâncias que nos desafiam. Mas isso é ilusório. A verdadeira liberdade vem quando você aceita que o mundo é como é e que sua única responsabilidade é controlar como reage. Essa percepção é libertadora, porque reduz seu campo de batalha àquilo que você pode, de fato, vencer, sua própria mente. A terceira lição é soltar o peso da validação externa. Muitas pessoas vivem ansiosas, com medo de errar, porque estão o tempo todo tentando agradar ou provar algo para alguém. O estoicismo nos lembra que a opinião alheia é como o vento. Muda de direção sem aviso e não deve ditar o rumo do seu barco. Quando você busca a validação externa, você se torna escravo das expectativas dos outros. Mas quando se liberta dela, encontra uma paz que ninguém pode tirar. Não é que você se torne insensível, é que você passa a medir seu valor pelo que é, não pelo que aparenta. A quarta lição é o desapego. Tudo na vida é temporário. Relacionamentos, posses, status, até mesmo o corpo que habitamos. Amor fati. Ame o seu destino. É um dos lemas mais poderosos do estoicismo. Aceitar não apenas as coisas boas, mas também as ruins, como parte essencial da sua jornada, muda completamente a forma como você encara as dificuldades. O desapego não é frieza, é clareza. É saber que se algo for embora, não levará embora a sua essência. A quinta lição é foco no presente. Grande parte da negatividade vem de dois lugares: arrependimento pelo passado e ansiedade pelo futuro. O presente, no entanto, é tudo o que existe de fato. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos viver como se cada dia fosse o último, não no sentido de desespero, mas de urgência consciente. Quando você vive no agora, a mente não tem tempo para alimentar fantasmas antigos ou criar monstros imaginários. A sexta lição é aceitar o que não pode mudar. Não se trata de resignação passiva, mas de inteligência emocional. O que não pode ser mudado deve ser aceito, e o que pode ser mudado deve ser trabalhado. Isso elimina a frustração de lutar contra paredes. Quando surge um pensamento negativo, pergunte-se: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, deixe-o ir. Se a resposta for sim, haja imediatamente. A sétima lição é transformar obstáculos em combustível. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que deveria.
Quando você vê cada dificuldade como um treino para sua mente e espírito, a negatividade perde a força. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso pode me ensinar? Essa simples mudança de pergunta muda a qualidade dos seus pensamentos. A 8ª lição é praticar o silêncio intencional. Não apenas calar a boca, mas também silenciar o fluxo mental constante. Isso pode ser feito com meditação, respiração profunda ou simplesmente passando alguns minutos do dia longe de qualquer estímulo externo. Nesse silêncio, você se reconecta consigo mesmo e muitas vezes percebe que os pensamentos negativos só estavam ali porque você não lhes dava espaço para desaparecer. A 9ª lição é viver com propósito. Uma mente vazia é um playground para a negatividade. Quando você tem clareza sobre o que quer e sobre seus valores, cada desafio se torna um degrau, não um muro. O propósito é um filtro que seleciona quais pensamentos merecem atenção e quais devem ser ignorados. E por fim, a 10ª lição: coragem para viver de acordo com a sua verdade. Isso significa que mesmo com medo você age, mesmo com críticas você segue, mesmo com dúvidas você tenta. Você não precisa de permissão para viver com coragem. No fundo, todas essas lições se entrelaçam em uma única. O controle da sua mente define a qualidade da sua vida. Quando você aprende a não reagir impulsivamente, a aceitar a impermanência, a cultivar a liberdade interior e a focar no presente, você se torna inabalável. E essa força não se exibe com gritos, mas com a serenidade de quem sabe que o silêncio é sua armadura.